Fala, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Muito boa tarde para vocês. Vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem, né? Ontem não deu para gravar o vídeo, já que eu estava envolvido numa outra live falando também do jogo. Então, agora eu estou passando por aqui para a gente comentar sobre a partida de ontem. Então, Palmeiras 1, Vasco da Gama 0, jogo no Allianz Parque. É um jogo que não dá para você fazer uma análise sem falar da arbitragem do jogo, né? A arbitragem, ela interferiu no andamento da partida, no desenrolar do jogo. Não dá para a gente dizer aqui que o Vasco, ao sair na frente, iria vencer o jogo ou iria empatar. Isso não dá para dizer. O que dá para dizer é que seria um outro jogo, certo? Quais eram as propostas? O Palmeiras, por estar jogando em casa, iria tomar a iniciativa do jogo, isso era muito claro, não seria diferente, não tinha como ser diferente, e o Vasco ficaria fechado para contra-atacar. O Palmeiras teve um bom começo, com posse, com circulação dentro do campo de defesa do Vasco, só que faltou ao Palmeiras, pelo volume que teve com a bola, contundência em criar mais situações de gols. O Palmeiras teve logo aos 3 minutos um chute com o Rony, ali na entrada da área. Teve uma outra situação, se eu não me engano, com o Richard Rios, se eu não me engano. E o Vasco demorou para entrar no jogo. O Vasco teve alguma dificuldade de sair em alguns momentos. O Vasco também, em alguns momentos, deu espaços ali na sua intermediária. Em alguns momentos do jogo, era o Palmeiras com a bola e o Vasco correndo atrás do Palmeiras, ou seja, o Palmeiras estava melhor no jogo, mais bem arrumado. E o Vasco demorou a entrar no jogo, pode ter sido pela adaptação ao campo sintético, enfim. Mas o Vasco demorou a entrar no jogo. Mas entrou. Aos 15 minutos, ali a partir dos 13, 14, 15 minutos, o Vasco começou a entrar no jogo. O Vasco começou a conseguir sair um pouco de trás. E no primeiro chute que o Vasco dá ao gol, o Vasco abre o placar com o Paulinho. É um cruzamento do Lucas Piton, uma cabeçada do Verratti, em que o Murilo, zagueiro palmeirense, tira, a bola volta para o Verratti tenta o cruzamento para a entrada da área. O Richard Rios, que tinha a posse da bola, poderia fazer o que ele quisesse fazer. Ele se desfaz da bola, dando um bico para a entrada da área. O Paulinho domina e, com um chute maravilhoso, abre o placar para o Vasco. Só que aí entra a questão da arbitragem. A arbitragem que está sempre prejudicando o Clube de Regatas Vasco da Gama. A arbitragem que prejudicou o Vasco, embora o Vasco tenha vencido, mas prejudicou o Vasco no jogo contra o Atlético. Então, a gente tem que reclamar quando ganha e quando perde. Não é reclamar só quando perde, né? O Vasco venceu o jogo contra o Atlético e reclamou da arbitragem com razão, do pênalti não marcado em cima do Gabriel Peck. E ontem, o que aconteceu? Houve-se muita discussão. Era para anular, não era para anular? O que acontece? O Verratti, ainda há dúvida se o Verratti realmente estava impedido. Porque, me desculpa, um pezinho na frente não vai dar vantagem para o cara fazer o gol. Eu, pelo menos, achei ali mesmo a linha. Eu não fiquei convicto como o VAR ficou de que o Verratti estava impedido. Mas, enfim, cruzamento do Lucas Piton, o Verratti cabeceia. Se o Verratti estivesse impedido, o Bandeira no campo tinha que assinalar o impedimento e aí a jogada ficaria impugnada, pararia o lance. A partir do momento em que o Bandeira não sinaliza no campo o impedimento, a jogada do gol era um outro lance e o VAR, ele interviu no gol, como todo gol é revisado, mas no lance errado. Não era no lance do Verratti em que o VAR tinha que intervir. O lance que o VAR tinha que analisar para saber se tinha alguma irregularidade
era a partir da pichotada do Richard Rios para a entrada da área. A partir dali é que o VAR tinha que analisar se houve alguma irregularidade, e não no Verratti lá atrás. Como eu falei, se o bandeirinha dá um impedimento, acabou o lance. Como o Bandeira não deu, o VAR não tinha que analisar o gol a partir do lance do Verratti, e sim do lance seguinte. Mesmo o Verratti estando supostamente impedido, certo? Então, o gol do Vasco foi mal anulado, o Vasco não tinha dado um chute no gol. No chute que dá, faz 1-0. Você está jogando fora de casa, com um time inferior ao do Palmeiras. O time do Vasco hoje é inferior ao time do Palmeiras. Você consegue abrir o placar, é um outro jogo. Seria um outro jogo. Por quê? O Vasco, que está se notabilizando, embora leve gols em quase todos os jogos, mas o Vasco está se notabilizando por ter uma defesa um pouco mais sólida. O Palmeiras teve dificuldades para fazer o gol no Vasco. O gol saiu de falta. Por quê? Porque o Ramon Dias conseguiu dar uma ajustada no sistema defensivo. E aí o que acontece? Com o Vasco, se estivesse vencendo o jogo, o Vasco ia se fechar ainda mais, o Palmeiras ia ter que sair mais do que já estava saindo e o Palmeiras ia dar espaços para o Vasco. Seria literalmente o jogo com a proposta que o Vasco queria, jogar no contra-ataque. Ficaria perfeito para o Vasco, mas a arbitragem, ela interferiu no andamento do jogo. Eu não vou aqui falar que interferiu no resultado, porque eu não sei, poderia o Palmeiras empatar, poderia o Palmeiras virar o jogo, eu não sei o que iria acontecer, a gente não sabe. O que dá para dizer é, a arbitragem interferiu no andamento do jogo. O que acontece? O Vasco, como eu falei, está com uma defesa sólida, porém, o Vasco ainda tem uma deficiência ofensiva muito grande. O time do Vasco, ofensivamente, tem muitas dificuldades, muitas limitações. O Vasco antes tinha apenas o quê? Bola longa, na época do Barbieri, bola longa para o Pedro Raul e jogadas pelos lados. Com o Ramon Dias, o Vasco ainda tem alguma construção por dentro, com seus meias, seus meio-campistas, com o Paulinho e com o Praxedes. O Praxedes não tão bem ontem, o Paulinho esforçado, tentando, buscando. E qual foi o maior problema? Quando você joga fora de casa e com a proposta de não ter muito a bola, o que você tem que fazer? Se fechar, como o Vasco se fechou, e contra-atacar pelos lados do campo. Quem seriam esses caras do time do Vasco responsáveis por puxar esse contra-ataque? Gabriel Peck pelo lado esquerdo e Serginho pelo lado direito. Foram nulos no jogo. Nulos. Sumidos. Quando o narrador pouco fala o nome de jogador, de determinados jogadores, é porque ele está escondido no jogo. Ele está desaparecido do jogo. O Peck nada produziu. O Serginho, idem. Tá? E aí o Vasco ficou muito em função de bola longa no Verratti, para o Verratti segurar, para o meio-campo tentar chegar, e o meio-campo muitas das vezes não chegava. Teve momentos que a bola batia e voltava muito rápido, porque o Verratti é um só. Então, o Vasco não teve construção pelos lados do campo, ficou muito limitado por dentro, e por dentro, como eu falei, Praxedes não esteve numa noite inspirada, o Paulinho se dedicou, tentou, mas é insuficiente. O Ramon Dias, na minha visão, errou na questão do tempo da alteração. Acho que ele demorou muito para mexer. E quando mexe, coloca Luca Orediano e Alex Teixeira. O que ele fez? Ele trocou, ele enxergou o jogo que eu também vi. Os lados do campo do Vasco, os extremos, não estava funcionando. Ele trocou. Mas, sinceramente, você achar que com Alex Teixeira você vai conseguir mudar alguma coisa, me desculpa, não dá. Tentasse o Rossi, sei lá, não sei, tentasse alguma outra coisa. Com o Alex Teixeira, eu não vejo possibilidade. Com o Orediano, que é um jogador que oscila muito, tem jogo que ele joga bem, E quando eu digo bem, é uma atuação ok, nota 6. E tem jogo que ele entra e não joga nada, como foi ontem. Então, as alterações do Ramon Dias não surtiram efeito. O Palmeiras, por sua vez, não jogou tudo que pode. Pode ser em função
da viagem que fez, né? Jogou na Colômbia na quarta-feira e só chegou a São Paulo na sexta-noite, teve apenas um treino, que foi o treino de sábado. O Palmeiras não esteve inspirado, o Palmeiras venceu, o Palmeiras mereceu, mas o Palmeiras não jogou bem. Jogou o suficiente para vencer um time limitado como o time do Vasco. O Palmeiras, pelo volume que teve com a posse, principalmente no começo do primeiro tempo e em boa parte do segundo, o Palmeiras teria que ter criado mais, teria que ter colocado o Vasco mais em dificuldade. Mas o Vasco teve o seu mérito também. Defensivamente, o Vasco causou dificuldades ao Palmeiras. Então, foi um pouco das duas coisas, né? O Palmeiras, que teve dificuldade de entrar na defesa do Vasco, porque o Vasco tem os seus méritos. Agora, teve também a questão do Palmeiras, que não fez uma boa partida. Aí pode ter sido questão física, pode ter sido questão de um time que não esteve inspirado por estar cansado, não sei. Mas foi uma partida bem aquém do que o Palmeiras pode produzir, né? E o Vasco também teve a sua responsabilidade na atuação abaixo do Palmeiras. Mas, mesmo o Palmeiras tendo uma atuação abaixo, foi o suficiente para vencer o jogo. E aí entra a questão que eu falo da arbitragem ter mudado o rumo da partida. Por quê? Se o Palmeiras está numa noite pouco inspirada, e aí em função do Vasco também ter provocado isso, o Vasco sai na frente, né? Que é a coisa mais difícil, é o Vasco sair na frente. O Vasco poderia ter cozinhado o jogo, ter segurado, ter amarrado o jogo, entendeu? Dá para dizer assim, baseado em nada, que o Vasco, tendo o gol validado, acho que o Vasco não perderia o jogo. Acho que o Vasco não perderia o jogo. O Vasco poderia ali empatar no máximo. O Palmeiras teria empatado, porque o Palmeiras estava com dificuldade, embora tivesse a bola e circulasse, o Palmeiras não estava transformando essa posse, esse volume, em tantas chances de gols, entendeu? Tantas chances de gols. Então foi uma situação em que a arbitragem ela interferiu na partida. O Ramon Dias precisa urgentemente criar alternativas para o Vasco criar mais. O Vasco precisa de pontos, e pontos vão vir com as vitórias. Então o Ramon Dias precisa criar alternativas, né, para esse time criar mais situações de gols, porque o Vasco vai precisar arrancar ponto fora de casa, vai precisar ganhar fora, não tem como negociar, e dá para vencer o Bahia, mesmo o jogo sendo em Salvador. O Bahia briga com o Vasco na mesma situação, o time do Bahia que tomou de 3 do líder Botafogo, é um time que dá trabalho, mas não é um time para você chegar lá na Bahia e ficar com medo. O Vasco vai ter que... Uma coisa é você jogar com o Palmeiras em São Paulo e querer jogar de maneira reativa. Outra coisa é você jogar no Maracanã, fazer o clássico com o Flamengo, querer ficar mais reativo, que são os dois grandes times do país no momento. Outra coisa é você, mesmo jogando em Salvador, querer jogar de maneira reativa. Me desculpa. O Vasco vai precisar na Bahia, jogos contra Bahia, América Mineiro, esses times, a Coritiba, em qualquer lugar, tanto dentro quanto fora, o Vasco precisa ditar o ritmo, porque precisa vencer. Precisa vencer. O Léo volta na próxima partida contra o Bahia, no jogo domingo que vem, a princípio às 18h30, lá na Fonte Nova. Acredito que depois da atuação ruim do Serginho hoje, o Rossi pode ser que tenha alguma oportunidade. O Payet fatalmente vai fazer a estreia. Não sei se vai começar no banco ou se vai começar jogando. E aí vai ser uma discussão. Com o Payet no time, o Vasco vai continuar jogando num 4-3-3 ou vai jogar num 4-4-2 clássico? Isso é uma coisa que o Ramon Dias vai precisar definir. Eu não colocaria o Payet do lado do campo, porque o Payet do lado do campo é você obrigá-lo a marcar o lateral do time adversário, e aí é você desgastar um jogador que não tem mais essa condição de ficar acompanhando o lateral, e você perde o que ele tem de melhor, que é jogar próximo do gol adversário. O Payet tem uma finalização excelente de fora da área, o Payet tem uma visão de jogo boa, passe, então ele jogando ali por trás da dupla de ataque, se for uma dupla de ataque, é o melhor lugar para ele jogar.
Então o Vasco poderia, por exemplo, jogando num 4-4-2, jogar com desenho no meio-campo, um losango. O Zé Gabriel à frente dos zagueiros, né? O Prachetes pelo lado esquerdo, o Paulinho pelo lado direito e o Payet na ponta desse losango, fazendo a alimentação aos dois atacantes. Se jogar num 4-3-3, aí vai sobrar para o Prachetes ou para o Paulinho. Eu não vejo num 4-3-3 os três jogando juntos. Porque se isso acontecer, um dos três vai ter que ir para o lado do campo. E aí, no caso, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. E acho que isso é você violentar a característica do jogador, né? Jogador de lado de campo tem que ser um jogador veloz, um jogador que saiba dar assistência e, de preferência, também saber fazer gols. O Vasco precisa de gols, vitórias e pontos. Beleza, pessoal? Então é isso. A arbitragem prejudicou o Vasco, a arbitragem mexeu no andamento da partida e o Vasco, que poderia ter saído com um resultado melhor, amarga a derrota no Allianz Parque. Então, próximo jogo, o jogo contra o Bahia em Salvador. Vamos estar acompanhando e estar comentando. Se inscrevam no canal youtube.com/gigante desde 1898. Beleza, pessoal? Um abraço, boa semana e até mais. Fui!